Olá, guerreiros e guerreiras, estamos começando aqui um novo vídeo nesse canal e pode ter certeza que nós iremos passar para vocês algo muito forte que vai colaborar com a sua fé, né? Talvez você está falando assim, mas você está falando que nós iremos passar, é verdade, nós, né? Por quê? Mas só você que está falando, como é que é nós? Nós por quê? Porque a fé nos garante isso. A fé nos garante, conforme eu já falei nos meus vídeos, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pelas obras, nós podemos conhecer a Deus. Ninguém viu Deus, né? Mas nós vemos as obras dele, como diz a Bíblia, os céus e o firmamento, né? Anunciam as obras de suas mãos, que diga-se de passagem, né? Que coisas grandiosas, que coisas grandes a gente vê, se a gente parar para pensar no planeta Terra, né? Gira em sua órbita, gira, né? Em torno do seu próprio eixo, causando assim as estações, né? As épocas, os anos, enfim, e não se perde, não fica vagando por aí. Isso tudo, né, como diz um cientista que estudou, tem estudado, ele falou que tudo foi preparado para que alguém morasse na Terra. Palavras de um cientista mesmo, de um cientista que chegou a essa conclusão. Mas tudo está em sua como é que é? Está tudo como se fosse uma orquestra funcionando da forma correta para que haja vida no planeta. E isso tudo é criação de quem? Né? Criação do Deus que criou os céus e a terra, que através de tudo que vemos, a gente vê, existe alguém lá em cima, existe alguém que criou, não veio do nada e do nada, né, está. Não, então a fé nos faz ver isso. E eu vou até um pouco além. Tem uma passagem na Bíblia que fala que mostra-me a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. E talvez, né? E olha só o importante esse texto, né? Deus, a gente nunca viu Deus. Os discípulos puderam ver Jesus, né? Alguns homens viram Jesus quando ele veio, né? E Jesus falou que nós iríamos fazer as obras que ele fez e maiores ainda nós podemos fazer. Tudo garantindo na fé, no poder que ele deixou conosco, que é o nome dele, a palavra dele, a garantia de que ele vai estar conosco até a consumação do século. Isso tudo vem da fé. Mas agora vamos observar uma coisa. Como é que isso tudo chegou até nós, chegou até mim? Por que eu estou falando, podendo falar isso com vocês? Primeiro eu estou podendo falar porque recebi. Não tem como eu falar de algo que eu não recebi, de algo que eu não vivi, da experiência que não tive. Não tem como, não é verdade? Se a pessoa não viveu aquilo ou não ouviu sobre aquilo, ela não pode falar, né? Então isso tudo chegou a mim, tem chegado até você, vai chegar até você, e tem muitas coisas que é você que vai ter que trazer até você, né? A exemplo daquela mulher hemorrágica, né? Que naquela época não se podia ninguém tocar nela e nem ela tocar em ninguém, senão ela seria apedrejada. Por isso que ela foi escondida por trás da multidão e dos discípulos e por trás até de Jesus, sem ele saber, porque ela não pediu a cura a ele. Ela não foi até ele pedir a cura, me cure. Não, ela foi escondida e tocou na orla do vestido de Jesus, ou seja, na ponta do vestido de Jesus, exatamente para receber a cura, porque ela determinou, segundo a tudo que ela ouviu sobre Jesus, ela ouviu, Jesus está curando, libertando, fazendo isso e aquilo, acontecendo, prodígios, e ela se despertou através do que ouviu. Por isso que eu falei para você, né? Como isso tudo chegou até mim, está chegando até você e vai chegar até você e você vai trazer até você. Isso tudo é mediante a fé, assim como ela foi
tocou em Jesus e Jesus falou, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mas está todo mundo te tocando? O Senhor pergunta quem tocou? Só resumindo, né, a passagem para explicar melhor sobre a fé. E aí, não, alguém me tocou diferente. Porque alguém, quando a gente toca em Jesus, para a gente tocar em Jesus, pessoal, a gente tem que tocar diferente. E que é diferente? A fé. Porque nem todos têm essa fé. Falar em Jesus, Jesus, muita gente não acredita. Muita gente não acredita, não confia em Deus. Na verdade, a gente sabe, confiar de boca, todos confiam, todos, até o diabo confia em Deus. Não é verdade? E ele sabe que existe mesmo, e ele confia porque sabe que existe. Mas todos, eu quero dizer que todos confiam. Mas uma coisa é você depositar nele a sua fé, a sua esperança, a ponto de você chegar a tirar dele o milagre. Como essa mulher hemorrágica que tocou e foi curada. E ela falou, não, Senhor, foi eu que te toquei, porque eu sou assim, assim, tive vergonha de chegar até o Senhor, porque eu sou uma mulher impura, tal, com fluxo de sangue. E naquela época era considerada daquela forma, como falei. Então ela tocou e dele saiu o poder. E a única forma da gente tirar o poder de Deus para chegar até a nossa vida, para nos curar, para nos libertar, para nos livrar dessas macumbadas que tem por aí, desses olho grande, das invejas, das pragas jogadas, proferidas, arriadas, seja na calunga grande, pequena, na mata, na pedreira, na cachoeira, para nos livrar de todos os demônios. Que se você quiser saber um pouco mais, lê Ezequiel 28, que você vai entender de onde se originou todos os demônios, todos os orixás, todos os caboclos, todos os guias. Como um dia eu conversando com a mãe de santo, expliquei para ela. Ela falou que os espíritos vieram, né, da descendência, vieram exatamente lá dos escravos lá atrás. Eu falei, não, eu conheço além. Eu conheço como os espíritos, os orixás, os caboclos, os guias foram criados. Quem criou eles? Ou por que eles são o que são. Aí eu expliquei para ela, ela pôde entender um pouco mais. Ezequiel 28, mas não é esse assunto que eu quero falar não, eu quero falar o assunto da fé, que essa mulher tirou o poder de Jesus. E nós também podemos tirar o poder de Jesus. Pode ver que ela foi escondida e tirou. Jesus não estava estava caminhando em meio à multidão. Não é verdade? E daqui a pouco a mulher veio e tocou nele, alguém me tocou. E ela foi abençoada, foi curada. E assim também nós podemos ser, meu amigo. Porque, como eu estava falando, como essa palavra chegou até mim, chegou até você, está chegando, vai chegar. E o que você quer também vai chegar. Mas não vai chegar se não for através da fé. Porque somente a fé nos faz ver Deus. Ver Deus é ver Deus. Você sabia? Eu posso ver Deus, eu posso ver Jesus. Você está falando, mas você pode. Eu posso, eu vejo Ele. Não como eu estou vendo você aqui, ou você está me vendo. Mas, mediante a fé, meu amigo, a gente pode até garantir, a gente vê Ele, pode ter certeza. Não é ver em visão, não. Algo consciente. O que estou falando para você, eu consigo enxergar a Deus daqui. O que eu estou falando para você, eu consigo enxergar Jesus daqui. Mas cadê ele? Ele não está aqui, cadê? Mas eu tenho certeza que está. Não está a olho nu. Então, somente através da fé, que é a fagulha de Deus dentro de mim e dentro de você também. Isso não é uma especialidade ou uma especiaria que poucos podem ter. Todos têm. Mas o que às vezes impede de você crer no que eu creio e falar com certeza o que eu estou falando, é porque às vezes você está longe. Né? Às vezes a pessoa está longe de Deus, está longe das coisas da fé, está mais próxima do diabo, está mais próxima da carne, está mais próxima das prostituição, das bebedice, das fofocas, do falar mal de um, do falar mal de outro. Então, para pensar, se você está mais perto das trevas, você vai crer mais em quem? Na luz ou nas trevas? Eu creio
que se eu estou perto de uma pessoa rica, vai ter muitas coisas que essa pessoa rica vai falar para mim e eu vou poder ouvir e ver essa pessoa rica, né, pagando isso, pagando aquilo, né, saindo para cá, saindo para lá, porque a pessoa é rica, então ela vai esboçar toda a riqueza dela e vai me levar também para a riqueza, ou eu vou ser atingido de alguma forma, de uma forma positiva, né? Só um exemplo, o que é ser atingido? Um amigo, um amigo tinha uma condição financeira boa, então todo final de semana ele estava numa pizzaria, no restaurante, então ele me chamava, pô, vamos lá, pô, vamos lá comer, vamos lá, tal, eu pago, né? E aí muitos iam com ele, mas eu falei assim, não vou não. Não, não orgulhoso ou por qualquer coisa assim, mas eu falei, não, eu não vou me aproximar de você e nem querer estar com você, porque você paga as coisas. Eu estou com você pelo que você é, eu gosto de você, meu amigo. Então, meu amigo, você entende esse exemplo? Porque se você está junto com Deus, junto com Jesus, junto com as coisas da fé, da luz, você vai ser luz, você vai ser atingido, né? Positivamente com as coisas da luz, com a direção, com a força, com a coragem, com a ousadia, com a determinação. Quando ninguém acreditar, você acredita. Então isso tudo faz parte do seu meio. Não tem um estudo de sociologia que fala. Eu não sei se eu vou conseguir falar exatamente o que eu ouvi lá atrás, mas acho que todo indivíduo é fruto do meio, não é isso? É mais ou menos isso aí. Todo indivíduo é fruto do meio. Então você é fruto do meio que você está. Qual é o meio que você está? Hã? Você que está com um problema aqui, ali, ó, apareceu um problema, que o problema aparece para mim também, meu amigo. A doença, as enfermidades, as pragas jogadas, proferidas, arriadas, aparece para mim também, ó. Aqui, ó, para mim, ó. Aparece para mim. Aparece. Mas como se defender disso tudo? Como se proteger, como se guardar, como se livrar, como vencer, como combater e vencer. Porque tem gente que combate, mas não vence. Porque às vezes fala, ó, fizeram isso para você, então faz também isso para faz isso para desfazer isso. Não é assim que fazem? Mas não adianta, mesmo. Demônio com demônio não expulsa demônio. Se você está fazendo isso aqui nesse canal Descobrindo a Fé, que você venha descobrir a sua fé. Demônio com demônio, orixá com orixá, guia com guia, povo de rua, ala da direita, da esquerda, é tudo a mesma coisa, meu amigo. É só você ler Ezequiel 28 que você vai saber. Ala da direita, é da esquerda, é linha branca, ou não, mesa branca, é tudo a mesma coisa, meu amigo. Eu estou falando é do que sei. Porque se eu não soubesse, eu não falaria. Se você ler Ezequiel 28, você vai saber de onde veio todas essas linhagens. Que foi se dividindo e estão se dividindo muito mais ainda. E tudo para conquistar os seus adébitos. Tudo para entrar dentro das igrejas evangélicas e tornar enganados. Por isso esse canal, a intenção desse canal é Descobrindo a Fé. A fé que agrada a Deus e que nos traz bem para nós e para o nosso próximo também. Porque os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você temer a Deus e amar o próximo, você não vai matar, roubar, adulterar, mentir, enganar e por aí vai, os 10 mandamentos. Entendeu? Então, quando você estar envolvido nas coisas da fé, é mais fácil de você receber a direção de Deus, a força de Deus, a alegria de Deus. Isso tudo depende de você, não depende de Deus. Meu amigo, o diabo ele não entra se a porta estiver fechada. E Deus a mesma coisa, ele não entra se a porta estiver fechada. A fé, ela nos faz abrir a porta para Deus e fechar a porta para o mal, para o olho grande, para a inveja, para você poder vencer.
Porque às vezes a pessoa quer vencer, mas ela não consegue vencer exatamente porque ela é o fruto do meio. Qual é o meio dela? Ela está doente, ela está assim, então ela não combate, ela acha que Deus abandonou, que Deus esqueceu, que Deus não gosta dela, Deus só gosta dos outros. Não, Deus ele ama todos, está escrito em João 3,16 em diante, que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou, não foi o planeta Terra. Ele amou você, ele ama você, mas ele quer ver a sua fé. Mas como é que, aí, mas poxa, mas como é que eu posso ter a minha fé, Flávio Rezende? Como é que eu posso ter essa fé que você está falando aí? Procure andar no meio da fé. Como é que eu ando no meio da fé? Né? Buscando a Deus, congregando a Deus. Por que eu tenho que congregar na igreja? Por quê? Porque muitas das vezes você vai orar em casa, vai orar em algum lugar, o que acontece? Alguém vai lá, faz barulho, a panela de pressão começa a chiar, um vizinho chama, o outro coloca funk, o outro coloca pagode, o outro coloca música, até mesmo música da igreja, porque se colocar música da igreja ainda anima a sua fé, mas para você orar tocando a música da igreja fica muito difícil, é na verdade, você ora, né? E aí, né? É bom que esteja em silêncio, mas se não tiver, você ele pode orar também. Mas o que eu quero dizer, você tem que estar no meio da fé, procurando a Deus, buscando a Deus. E ele fala que se nós buscarmos ele, ele vai deixar achar. Pode ter certeza que ele falou: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Às vezes a pessoa quer resolver muitas coisas. Não é que ela não tem fé. A fé dela não está alimentada. Lembra no meu último vídeo, não sei se vocês viram, né? Se não vi, se caso não viram, dá uma olhadinha lá no Descobrindo a Fé, né? Logo aqui, quando esse vídeo estiver no final, vai aparecer 2 vídeos, né? Clique em um e no outro para você poder saber sobre o Pitbull A e o Pitbull B, para você poder ver. Porque se você estiver com a sua fé alimentada, é fácil você vencer, não é difícil. Como é que Moisés conseguiu vencer o mar? Olha, o mar era grande, como é que ele ia atravessar com aquela multidão toda ali? Ainda que ele fosse um atleta, ele salvaria 1 ou 2 ou 3. Talvez salvaria só sua própria vida, nadando. Mas Deus abriu o mar, meu amigo. Deus fez sair um vento, acho que oriental ou ocidental, e dividiu o mar. O vento de Deus dividiu o mar. Vamos dizer o sopro de Deus, né? Dividiu o mar. E depois abriu o Rio Jordão e aí foi abrindo, fez água sair da rocha para dar água. E tudo o povo que estava no meio de Deus. Pode ver que quando você está no meio, sai água da rocha. Sai, o impossível acontece. Já aconteceu comigo. Tem acontecido. E vai acontecer. Mas se eu não estiver no meio da fé, meu amigo, como é que eu vou falar para você alguma coisa? Infelizmente, eu não posso, nem eu posso falar nada. Aliás, eu não posso falar nada se eu estiver fora da fé. E não é fé falada só não, é a fé prática. É a fé prática de querer buscar a Deus, de estar com Deus, de se preocupar com Deus, de se interessar por Deus. E aí Deus ele se encarrega de alimentar a minha fé. Porque a minha fé alimentada é por Ele. Não é pela igreja universal que eu sou, pelo pastor, pelo bispo, pelo trabalho que eu faço lá na igreja, não. Isso são obras da fé. Quem está na fé tem obras. Entendeu? Então, se você estiver na fé, a sua fé está alimentada. E isso tudo, como eu falei, como é que chegou até você? Né? Como é que a fé chegou até a mim, chegou até você? Foi a pergunta que eu peguei e fiz no final. Chegou através de um homem de Deus, através do rádio, da televisão, através da palavra de Deus, que também chegou escrita, né? A palavra de Deus escrita chegou até mim, até você, através de um panfleto, de um bispo, de um pastor, de um obreiro, de um evangelista, de um jovem, de um diácono, de um presbítero. Tudo pôde chegar até você através da fé. E como eu falei, quantas vezes já tentaram acabar com a palavra de Deus?
e vão tentar ir para frente. Apocalipse está se cumprindo, está chegando. Daqui a pouco não vai ter mais Bíblia, não poderemos ir mais na igreja. Isso, pessoal, a gente sabe, é só uma questão de tempo. Essa pandemia aí mostrou que a gente não podia ir na igreja, mas isso vai acontecer definitivamente. Não poderemos mais ir, nem falar e nem muito menos falar dentro de casa ou na rua, como hoje, né? Aqui no Brasil nós podemos ir, mas muitos países lá já não estão podendo. Mas isso nós já estamos esperando, é certo de acontecer. Mas e se sua fé não está alimentada? Se você não é o produto do meio, o indivíduo, né? Se você não está no meio de Deus, no meio de Jesus, no meio das coisas da fé, como é que você vai suportar tudo isso? A pessoa vai se entregar ao anticristo, ao falso profeta, vai se entregar à besta, vai se entregar à marca que eles estão providenciando para colocar na mão, que só vai comprar e vender quem tiver a marca aqui ou aqui, seja um biochip ou seja aquele QR Code, onde as transações financeiras serão feitas tudo através disso aqui, né? É muito bom, né? A nível tecnológico é excelente, mas aquela marca é a marca da besta. É a marca que vai te afastar definitivamente de Deus. E aí nós, aqueles verdadeiros cristãos, vamos prosseguir. É melhor morrer do que ter aquela marca, a gente sabe disso e é lógico. Para quem está na fé, morrer é lucro. Vai morrer agora ou depois? Agora, vamos lá. Já é, né? Não tem, é na linguagem aí do mundo, já é, parceiro, vamos lá. É isso, meu amigo. Mas para quem está na fé, eu vou morrer. Meu amigo, para quem está na fé, a morte é a melhor coisa, pode ter certeza. Mas para quem não está, meu amigo, não está no meio da fé, não está com Deus, não está com os anjos de Deus, né? Não está com o Espírito Santo. Meu amigo, aí realmente vai chorar aqui e vai chorar lá embaixo. Mas Deus, ele fez essa palavra chegar até nós. E eu queria deixar essa mensagem, olha só, para você examinar a sua fé. 2 Coríntios, capítulo 13, que é o carro-chefe dessa mensagem, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. E você já examinou a sua fé? Você já conversou com a sua fé? Para conversar com a sua fé. Pega esse vídeo, assista ele pelo menos 2 vezes. Porque o título desse é Conversando com a Fé. Você já conversou com a sua fé? Como é que ela está? Ela está mais para lá ou mais para cá? Você está no meio de quê? De quem? Por quem? Para quem? Qual é o meio que você está? Eu tenho certeza, a gente sabe, porque nós temos a fagulha de Deus dentro de nós, que é a fé. E nós temos um chip poderosíssimo dentro de nós. Sabia que nós temos um chip com a memória incrível? É a nossa consciência. A gente sabe se a gente está ou se não está, o que é preciso para estar. Então, faça o que a sua consciência está mandando. Se aproxime de Deus, se aproxime das coisas de Deus. Talvez você quer se aproximar e alguma coisa fala assim, será? Por quê? Quem sabe? Então é nessas horas que você tem que entender que a nossa consciência nos avisa de muitas coisas. Às vezes a gente que não ouve. Né? Quantas vezes já passou pela sua cabeça? Pela minha já passou. Eu vou em tal lugar ser assim, ó. Não vai agora não, espera só um pouquinho. Aí o trouxa aqui, vai lá. Chegou lá, a pessoa não estava lá, eu tive que voltar depois. Mas aquela voz boa e garantida, a voz da fé falou, vai depois. E para muitas outras coisas já aconteceu. Algumas eu ouvi, muitas eu ouvi.
Mas muitas eu também não ouvia e dei com os burros na água. Por quê? Porque eu não ouvi a voz da fé. E às vezes Deus fala, ó, vai na igreja buscar nesse horário aqui e tal. E aí Deus te abençoa, Deus alimenta a sua fé, Deus te guarda, te protege. Mas tudo isso depende da sua fé, que, como eu falei, nós temos que provar, olha aqui, ó. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Para que nós venhamos não ficar reprovado e sim aprovado, nós venhamos estar no meio da fé. Então quem está no meio da fé está o quê? Está buscando a Deus, está lendo a Bíblia, e se preocupa com Deus, se preocupa, poxa, eu não li ontem, não li hoje, tenho que ler, tenho que ver algo de Deus. Posso te mostrar um segredo básico para você poder ser abençoado? Enquanto você arruma a sua casa, lava o banheiro, lava a roupa, tal, faz a comida, coloca um vídeo da fé para você ver, um vídeo, uma música, só para você poder ouvir. Talvez você não pode ver o vídeo, mas tu bota na televisão, bota no celular perto e você vai ouvindo. Você vai alimentar a sua fé. Agora, se você está em outro meio e quer faça isso que eu falei. Você que já está na fé, faça para que a sua fé venha a ser alimentada a cada dia mais. Agora, para você que quer sair, como eu falei, passa a fazer isso. Porque vai chegar uma hora, meu amigo, que a doença, o olho grande, a inveja, vai querer entrar em você. E a primeira coisa que ele vai ver, deixa eu ver se esse aí tá na fé. Tá não, mas é moleza. Vai lá e destrói, acabou. É simples assim. E às vezes o mal entra e você nem vê. Posso dar um exemplo? Uma pessoa um dia ganhou um vaso de planta. A planta, ela crescia, mas essa não cresceu. Ficou anos dentro da casa da mulher, no quintal, né, enfeitando a casa e não crescia. Até que ela conheceu Jesus através, né, das programações de rádio, de televisão, como eu falei. A fé chega até os homens de Deus, do altar, do átrio, da televisão, né, através de mim está chegando a fé até você. Então ela viu, poxa, não, minha vida está errada. Aí ela foi na nossa reunião da libertação sexta-feira, reunião forte, lá na Universal, e se libertou. E aí ela entendeu por que aquela planta não crescia. Sabe por que aquela planta não crescia? Ali tinha um trabalho para a vida dela também não crescer. Porque aquela planta tinha terra de cemitério, trabalhada, e foi colocada uma planta ali. A planta iria viver, mas não crescer. Tanto é que depois que ela conheceu, se libertou, ela pegou aquela planta, né, deu na mão de um jardineiro, jogou a terra fora, porque ela descobriu, ela se libertou com aquela terra, aquela planta foi trabalhada, para assim como a planta não crescia, a vida dela também não iria crescer enquanto aquela planta estivesse dentro da casa dela. E aí o que aconteceu? Ela se libertou na nossa reunião de libertação e tal, e logo deu a planta para um jardineiro. Aquelas pessoas que cuidam de jardim, né? Vendia plantas. A planta cresceu e ficou linda. A planta que na casa dela anos não cresceu, quando ela se libertou, encontrou Jesus, descobriu a fé. Olha a importância de você estar vendo esse canal, descobrindo a fé. E você vai descobrir sua fé. Pode ter certeza, a cada vídeo você vai ser abençoado. Pode ter certeza, em nome de Jesus. E aí a planta cresceu. Aí ela, ô fulano, como é que tá aquela planta? Tá grande, vai lá ver. A planta cresceu. Por quê? Porque ela conheceu a fé, se libertou do mal, conheceu a fé, fortaleceu a sua fé e foi liberta. Olha só a importância de você estar no meio. Enquanto ela estava longe do meio de Deus, da fé, a vida dela era uma. Depois que ela mudou, a vida dela começou a crescer, assim como a planta, né? Claro, a planta cresceu e a vida dela também cresceu porque ela se libertou. O trabalho era para a vida dela não crescer, assim como a planta
não crescia, mas a planta crescia, tanto é que cresceu lá na mão do rapaz que vende planta, colocou ela em outra terra que não estava trabalhada, porque o trabalho estava na terra. E a terra faz crescer qualquer planta, você sabe. Mas olha só como é que é o mundo espiritual, o mundo da fé. Tanto é que eu falei da fé positiva e a fé negativa, né? A fé não distingue se é bom ou mal. A fé é a fé. Então alguém teve fé para fazer o trabalho na terra de cemitério, para dar o presente para a pessoa, e a pessoa ficar com aquela planta ali. Enquanto ela ficou, a vida dela não cresceu. Depois que ela se libertou, conheceu a fé, fortaleceu a fé, se libertou, ela jogou a terra fora, deu a planta para o rapaz que vende planta, e a planta cresceu. E a vida dela cresceu, né? Cresceu, que foi buscando Jesus, fortalecendo a sua fé, e foi abençoado. Entendeu, meu amigo? Então espero que todos vocês tenham entendido, eu tenho certeza que entenderam. E sobre esse versículo de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, leia depois direitinho, com mais calma. Leia, pode até ler mais ainda alguns versículos para baixo, que você vai ser muito abençoado, tá bom? Espero que esse vídeo aqui de uns 34 minutos tenha te abençoado. Se você gostou, deixe seu comentário, curta, compartilhe também. E se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal lá, porque se você estiver no meio, a sua fé vai ser fortalecida, porque nesse canal nós sempre colocaremos algo que Deus venha nos dar direção. Como eu falei, nós falaremos, mas nós quem? Se eu estou vendo só você. É eu e Deus, é eu e o Espírito Santo, é eu e Jesus. Ou seja, eu e a Santíssima Trindade, porque não tem como eu fazer isso sozinho. Essas coisas não vêm de mim. Mas eu quero dizer para você que para a gente vencer essas maldades e a maldade ou qualquer coisa que venha contra a gente, contra o nosso corpo, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa fé, a gente tem que estar no meio de Deus, buscando a Deus. Estamos no meio das coisas da fé para poder vencer as coisas invisíveis que veio. Assim como as bênçãos são invisíveis e se materializam e a gente passa a ver, assim também as coisas, a maldade, muitas das vezes a pessoa materializa, a pessoa pede lá, né? Pede lá na casa dos encostos, pede lá na cachoeira, pede lá na encruzilhada para chegar até a vida da pessoa, se materializar com a destruição. Então, por isso você tem que estar protegido. E somente em nome de Jesus e mediante a fé nele que a gente consegue vencer. Porque ele falou lá na cruz, está consumado. E o sangue dele foi derramado por mim, por você e por todos. Por todos quanto passarem a crer nele, têm direito a essa proteção, a esse livramento que só vem dele. E de mais nada e ninguém garante essa proteção, tá bom? Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aí o seu like e Deus abençoe vocês e até a próxima, que nós estaremos trazendo cada vez algo para fortalecer a sua fé, tá bom? Fique com Deus e até mais.